TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso Metrô Esportivo. Como sempre, às 13 horas, conversando com você, falando sobre futebol. Até porque hoje tem seleção brasileira. A seleção brasileira joga no Paraguai, contra a seleção, no caso, do Paraguai. A seleção do Paraguai que tem vários jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Gustavo Gomes, zagueiro, Gatito, goleiro do Botafogo, Gustavo que é do Palmeiras, né? Então tem vários jogadores mesmo que atuam no futebol brasileiro. Ribamar Cavalcante, que é o nosso convidado de hoje. Riba, o que esperar dessa seleção brasileira? Que jogue como jogou na sexta-feira contra o Equador e venceu por 1-0, ou que possa apresentar um futebol melhor? Boa tarde, Ribamar. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, telespectador do TV Metropolitano. Pedro, o que esperar? O que esperar é só fazer uma retrospectiva e fazer uma análise com os mínimos detalhes da partida anterior. Essa que nós vencemos por um placar de 1-0, porém não convenceu. Então, hoje o adversário merece muito mais respeito, de acordo com o que a seleção está produzindo. Eu, por exemplo, eu gostaria de dizer que o favorito é a seleção, mas infelizmente chegamos a um ponto que não há mais essa confiança. Não há essa confiança. Então, pelo que vem apresentando, de acordo com a última partida, não tem como esperar bom resultado não, viu, Pedro? Essa é a minha opinião, eu estou sendo realista. Não, e eu corroboro com você. Eu faço as suas palavras as minhas. Eu tenho o mesmo pensamento, inclusive, Ribamar. Eu vou mais longe. Para mim, o favorito é o Paraguai, viu, Ribamar? Pronto, pela maneira como eu me expressei, você já chegou a essa conclusão. Quando eu falei que não acreditava, realmente vou repetir, devido à atuação que está. É inadmissível, rapaz, que nós temos, infelizmente, num momento desse, falar sobre a seleção brasileira e ficando nessa situação de ser realista. Talvez algumas vezes não, tem que pensar positivo. Pensar positivo, não adianta pensar positivo se o elenco não passa confiança. Não passa confiança. Essa é a realidade, Pedro. Infelizmente eu concordo. Ribamar, possivelmente tenhamos o Endrick como titular. Agora veja só que absurdo. Ele, Dorival Júnior no caso, né, dá a entender que o Endrick será o titular, mas ele saca o Luiz Henrique, que seria a válvula de escape, Ribamar, para puxar os contra-ataques, por exemplo. Quer dizer, sabe aquela história de garantir resultado? É mais ou menos isso, Riba. Eu estou notando o seguinte, que o termo bem popular, ele está perdido. Porque na hora que a seleção faz uma péssima apresentação, logo seguinte, vamos nos colocar na posição dele, com o elenco que ele tem, então ele fica numa situação que procura a fazer alguma substituição e às vezes complica mais ainda. Então, eu acho que não existe hoje uma tranquilidade no elenco da seleção brasileira. Então, eu sou um ex-atleta, eu tenho condições de falar isso. Quando não há uma tranquilidade, quando o ambiente não é agradável, com certeza absoluta, quando entra em campo, a situação se complica. Aí vão procurar a fazer tudo para recuperar. Não tem os atletas com bastante experiência, né? Principalmente, por exemplo, o garoto aí vai entrar numa fogueira mais uma vez. A responsabilidade dele vai aumentar mais ainda. Ele vai passar a ser cobrado. Então, são essas coisas que estão acontecendo na seleção brasileira, por falta de uma confiança total no elenco. Ele não tem ainda os seus, não digo nem titulares, aí não existe titular. Ele não sabe ainda qual a maneira melhor para que a seleção volte a fazer uma apresentação digna e que passe a confiança para nós que somos brasileiros, logicamente. Ribamar, eu tenho batido na tecla e eu gostaria de ouvi-lo. No meu entendimento, só tem um jeito dessa seleção brasileira voltar a ser respeitada no mundo. É se nós trouxermos um técnico estrangeiro, e eu explico. Porque com os atuais aqui do futebol brasileiro, Ribamar, ninguém respeita, os empresários colocam lá quem eles querem e tudo mais. Na hora que você tem um técnico estrangeiro, o cara não vai deixar isso acontecer. Um Ancelotti, um Pepe Guardiola, um Klopp, um Mourinho, um técnico que chega, que impõe a respeito. O que é que você pensa a respeito do assunto, Ribamar?
Sobre esse aspecto, de início, eu sempre fui, não vou mudar. Eu sou contra contratações de técnicos de fora, de acordo com o que eu vou lhe explicar. Por quê? Porque quando é convocada a seleção no momento, são atletas que não estão militando no nosso país, estão militando fora. Então, quando esses atletas chegam, se apresentam aqui a nossos treinadores que estão em atividade, fica uma situação muito difícil, porque cada treinador tem seu sistema. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles já têm com o sistema lá de fora. Aí, seja qual for o treinador, encontra essas dificuldades. Porém, em virtude dessa sua colocação sobre os empresários, aí eu já concordo. Porque realmente, hoje o treinador brasileiro não está escalando o atleta. Quem escala é os empresários. Quem escala são os patrocinadores. Aí, desse aí eu concordo plenamente. Mas eu gostaria imensamente que os atletas houvessem oportunidade, que a nossa seleção fosse convocada por... Não vou dizer que não vença alguém de fora, do exterior sim, mas a maioria, será que nas nossas equipes, apesar do futebol estar no nível por baixo, não teria condições de convocar mais atletas da nossa casa? Consequentemente, os treinadores já estão no sistema nosso aqui. O que está complicando mais, Pedro, não sei se eu estou correto, se não tiver me corrige, é essa dificuldade que vem os atletas com o sistema no exterior, e quando chega aqui, os nossos treinadores encontram dificuldade. Mas nesse outro aspecto, realmente, para livrar dessa, com todo respeito aos empresários, mas para livrar o treinador hoje não tem autonomia. O correto é esse. Treinadores nossos hoje não têm autonomia. Quem manda são os empresários, quem manda são os patrocinadores. É verdade, é incrível, rapaz, é incrível. Você quando vê, Ribamar, os jogadores são convocados, é que você tem a certeza que realmente, sabe, quem convoca não é o técnico, sabe, quem convoca são os empresários, cara, porque eles levam jogadores do futebol brasileiro para clubes pequenos da Europa, e aí para venderem para os grandes, eles metem os jogadores numa seleção brasileira, dá uma amarelinha, dá o que eles chamam de minutagem, e com isso o cara é vendido por uma verdadeira fortuna. É por isso que eu advogo, Ribamar, de você trazer um técnico estrangeiro, porque um técnico estrangeiro chegando aqui, ele não vai aceitar isso. O Ancelotti não aceita, um Guardiola não aceita, um Klopp não aceita, o Mourinho não aceita. Eu tenho certeza que esses treinadores não aceitam. Enquanto que os nossos aqui, treinadores, para ganharem dinheiro e ganharem prestígio, eles aceitam isso aí goela abaixo. E todas as convocações, Ribamar, nós estamos vendo isso. Veja agora, quem diabos é João Pedro? Você conhece? Porque eu não conheço. E o cara foi convocado agora para o lugar de Pedro do Flamengo, Ribamar. Mas realmente é isso, Pedro. É o que eu falei há poucos minutos. Eles não têm autonomia, nossos treinadores não têm autonomia. Pedro, que bom. Talvez os telespectadores que estão nos prestigiando vão dizer, Ribamar está exagerando. Mas não é exagero não, Pedro. Que bom que nossos treinadores tivessem o temperamento do nosso amigo Fernando Teixeira. Será que o Fernando Teixeira aceitaria essas propostas do nosso governo no momento? Nunca, nunca. Você o conhece, eu o conheço. Não tinha acordo, Ribamar. Ferdinando não deixava os dirigentes entrarem no vestiário. Não, aqui não, amigo. Aqui é um ambiente de trabalho meu e dos meus jogadores. Tá certo, Ribamar. Pedro, eu citei o nome do nosso querido Fernando Teixeira. Vou citar agora um saudoso, já partiu para o plano espiritual. Pedro Albuquerque aceitaria. Verdade. Vou lhe contar uma, Ribamar, que se você não sabe, me contado por ele, Pedrinho. Ele, quando estava treinando o Alecrim, com o Armstrong cheio de dinheiro, rasgando dinheiro, foi jogar em Mossoró contra o Baraunas. E Pedrinho disse que quando termina o primeiro tempo, vem um daqueles seguranças lá do Armstrong, daqueles 50 que ele tinha, com um bilhetinho na entrada do vestiário, na descida, no caso, que eles estavam indo para o intervalo. Pedrinho disse que abriu, leu, aí tinha lá, né? Tiro 10, bote fulano, tiro 8, bote ciclano, mais ou menos isso. Pedrinho chamou agora e disse, meu amigo, o que é isso aqui? Aí ele disse, o presidente disse que você fizesse essas alterações aqui. Pedrinho pegou o papel na frente do segurança, amassou, aí disse, leve de volta para o seu presidente, diga a ele que quando for no próximo jogo ele venha para cá, para a beira do gramado. Acabou, Ribamar. Lógico que o Pedrinho foi demitido, né? Foi demitido, como ele disse. No ônibus o cara já disse, ó,
o presidente disse que você não é mau treinador. Ele falou, tudo bem, agora na minha equipe mando eu, Ribamar. Tem que ser, cara. Por isso que eu dei o exemplo dos dois, Fernando Teixeira, que permanece conosco para a nossa felicidade, e o Pedrinho. Quer dizer, nós estamos nesse bate-papo aqui, mas quando se fala um assunto desse, nós temos exemplo, nós temos condições, Pedro, porque nós sabemos da nossa história, sabemos o futebol, o que acontece, né? É difícil, precisa ter muita segurança, precisa ter muita personalidade, ter o seu pulso forte, um treinador, mas dificilmente terá treinador usando esse expediente que usa o Fernando Teixeira e o Pedrinho Albuquerque. Então, por esse motivo, Pedrinho Albuquerque não para em time. Gente, ele não parava em time justamente por esse motivo, porque ele não aceita. Isso aí, Pedro, eu sabia desse detalhe aí que você falou, tá entendendo? Não, quem manda aqui, você manda lá. E quem manda aqui sou eu. É isso que serve dizendo. Mas, infelizmente, e o pior, Pedro, lamentavelmente, eu não vejo nenhuma perspectiva de melhor nesse sentido. Não vejo nenhuma melhor perspectiva, porque realmente é uma classe que tem muito poder, tem muita força, essa classe de empresários. Eu concordo com você até demais. Ribamar, vindo agora para o nosso futebol potiguar. O América ontem anunciou mais uma dispensa, né? O Gustavo Ramos. Até agora, os jogadores foram dispensados, Ribamar. Ninguém faz falta ao América não, né, amigo? Pedro, eu em outras apresentações, minhas participações, sempre eu digo, o América vai passar, nós estamos em setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, tem 4 meses, e no momento não estou vendo nenhuma modificação, estão só dispensando, mas deveria, quando foi concluído a participação do América Futebol Clube, no comando da SAF, é bom que fique bem claro, não façam crítica à direção do América Futebol Clube, Hermano Moraes não tem nada a ver com esse problema, a SAF, na hora que foi eliminado, já era para estar pensando, sentado na mesa, procurar corrigir as falhas e já se planejar para a temporada de 2025. Mas até o momento, não, já deveria ter dispensado todos, sem exceção, todos. Né? Mas no momento, não. Ainda estão disputando. Tem que agir o mais rápido possível, corrigir as falhas que aconteceram. Comandante técnico, por quê? Estão citando que há a possibilidade do mesmo treinador permanecer. Não existe. Elenco perdedor tem que mudar. Tem que mudar para chegar pessoas vitoriosas, pessoas que convivem com vitórias, né? O América Futebol Clube sempre foi um time que teve grandes conquistas. É isso que às vezes eu mudo até o tom da minha voz quando eu vou me expressar, dar uma opinião sobre um aspecto desse. Décadas passadas, quando o América tinha jornada, os próprios torcedores americanos, né, tudo ficava batalhando dos nossos dirigentes, tá entendendo? E hoje, por exemplo, o América foi eliminado, até o momento passaram 1 semana, 2 semanas para falar sobre a eliminação. Antes não. Os dirigentes do futebol do Rio Grande do Norte, de Alecrim, ABC e América, na hora que tinha uma decepção, terminou o campeonato, no dia seguinte, os dirigentes já compareciam à imprensa para dar uma satisfação. Mesmo que não convencesse os torcedores, mas pelo menos eles davam a cara para bater, como diz o popular. Mas hoje é um silêncio. A SAF, a direção da SAF tem que mudar esse expediente. Tem que mudar. Continuar dessa maneira, tudo caminha para novas decepções na temporada de 2025. Caso não mude. O problema, Ribamar, é que os caras não têm apego nenhum ao clube. Os caras são, sabe, investidores. Para eles, tanto faz conquistar títulos ou não. O que importa na realidade é ganhar dinheiro, né, Ribamar? Sem dúvida. Investidor, a palavra correta, investidores só pensa em lucro, que é o retorno. Tem um retorno. Agora, eles poderiam até usar esse sistema, pensando no retorno, mas, porém, que para ter bom resultado, tem que contratar atletas que tenham capacidade. Não contratar qualquer atleta. Os atletas que foram contratados pela SAF, na minha modesta opinião, apenas o goleiro e Souza. Com todo o respeito aos demais. Os outros que foram contratados badalaram um tanto, o Rafinha. Sim, o Rafinha ter boas atuações no futebol baiano, mas tem que ver o Turral. Não adianta você fazer uma contratação, porque Ribamar se apresentou bem no Internacional, no Cruzeiro, no Flamengo. Não, você tem que saber o momento. Você tem que saber o momento que o atleta está passando. Já que eu estou me referindo nesse aspecto,
Por que contratar o tal do Ricardo Bueno? O Ricardo Bueno, talentoso, todo viu que ele dominava a bola. Quem vive dentro do futebol sabe que tinha qualidade. Porém, não havia condições de ser contratado pela SAF. Até porque estava em 3 meses parado e estava mais contundido. Isso é o erro principal. Quando fala-se numa falha gigante da SAF, tem que dar um exemplo do Ricardo, desse centroavante. Então, o que acontece? Eles não estão pensando. Agora, os torcedores é quem sofrem. Os torcedores sofrem, principalmente aqueles mais apaixonados, aqueles que agem pela parte da emoção e não pela parte emocional, e sim pela razão. Você tem que fazer uma análise pela parte da razão e não pela parte emocional. Mas, Pedro, realmente, o futebol do nosso estado, já que nós estamos no Rio Grande do Norte, está cada vez mais se afundando. Se não houver uma mudança de imediato, as coisas irão se complicar mais ainda, Pedro. Por motivo disso, por motivo de falta de pessoas que lidam, que entendam do riscar. As SAF são investidores, têm a potencialidade, ninguém não vai negar por isso, né? Porém, propriamente dito sobre o futebol, realmente foram zero, a não ser que se recupere. Mas eu acredito que vão dar continuidade. Ribamar, em relação à segunda divisão, esse Alecrim que está sendo montado, no seu entendimento, chega para brigar, contratou jogadores como Paulinho, Adalberto, Ian, jogadores rodados e experientes, né, Ribamar? Pedro, infelizmente o Alecrim tentando voltar à primeira divisão, e na hora que ele vai estar tentando mais uma vez, aí aconteceu o azar, me desculpe o termo popular, aconteceu o azar do Alecrim, porque, de acordo com as informações que eu estou tomando, né, pela imprensa, né, essas equipes estão surgindo, equipes aí que realmente vão ser grande surpresa agradável. Então, o Alecrim realmente está se preparando com esses atletas com mais experiência, porém, o nível da segunda divisão esse ano, Pedro, vai ser totalmente do ano passado. E, mais uma vez, é um adversário para o Alecrim Futebol Clube. E não adianta você fazer com bastante experiência, mas também tem que saber atletas que têm condições. Não adianta contratar atleta com 35, 37, 38 anos com a experiência. Não, assim, não dá. Tem que mudar o sistema. Não sou eu, mas como todos os norte-riograndenses, tenho uma grande admiração pelo Alecrim. Por sinal, é considerado o time mais simpático do nosso estado. Mas as coisas se complicam também para o Alecrim nesse aspecto. Os seus adversários também estão se reforçando e principalmente com grandes novidades. Eu concordo com você. Na realidade, quando o Alecrim resolve contratar bem, você pega um Rio Grande, o que o Rio Grande investiu até agora, Ribamar, é brincadeira, viu? Brincadeira. As minhas palavras, eu fico feliz em me pronunciar dessa maneira, você está reforçando minhas palavras. É como se nós tivéssemos nos combinado para isso. Porque o que eu falei, aumentei mais um minutinho, mas você me dá essa minha colocação, você está apoiando o que eu falei. Sem dúvida nenhuma. Agora, você pega o Quinho, também está investindo. A equipe lá de Apodi, Ribamar, que na realidade é de Apodi só no nome, né? Porque é a equipe de João Deon, que o ano passado subiu com o Mossoró, mas perdeu a vaga no tapetão por ter colocado o jogador irregular, né? O jogador não, ter colocado uma documentação irregular, né, Ribamar? Ali é um caso, né, Pedro, que ficará na história do futebol do Rio Grande como um fato negativo, né? Como é que acontece uma falha dessa, uma falha imperdoável, né? Aí eu dou aquele alô, onde anda o supervisor da equipe? Porque não adianta fazer crítica a presidente, não, ali foi um erro, não dá para entender. Ali fica a critério do supervisor. Supervisor é por obrigação saber quem levou o cartão, quem não pode jogar, são 2 partidas, o próximo recebe o 3º cartão, já não pode. Todas as anotações. Por isso que nós sentimos saudade dos profissionais da década passada, né? Porque eram mais dedicados ao clube. Isso é um erro inadmissível. Como é que você coloca um atleta que está irregular? Irregular não pode exigir. E depois vão querer culpar. Aí o que eu acho interessante é estar jogado nos tribunais, né? Aí eles vão ter a tal da interpretações. Errou, gente. Um erro, como é que pode? O Alecrim sempre é prejudicado. Não sei se foi em 2023 que o Alecrim, um determinado, parece que foi o Potiguar de Currais Novos, não podia entrar com um atleta lá, entrou, e o Alecrim estava com a razão, porém foi prejudicado. Está lembrado desse lance?
Claro, o Alecrim venceu em todas as instâncias e perdeu no STJD, Ribamar. Não está entendendo, né, Pedro? Então, por isso, infelizmente, nós poderíamos aqui estar conversando esse papo agradável aqui de outra maneira, mas nós somos realistas, nós não estamos aqui inventando conversa, nós estamos comentando baseado em fatos que aconteceram. Verdade. Ribamar, para finalizar com você, eleição do ABC Futebol Clube está se aproximando, Riba, e tem sempre aquela pressão, né, para ver quem será o novo presidente do ABC. Até agora, 5 nomes, né, devem disputar a eleição, mas eu não acredito que tenhamos 5. Acredito que no máximo 3 nomes. Hoje você tem Fred Menezes, né, o candidato da situação, Eduardo Machado, que surge muito bem nas redes sociais, o Wilson Cardoso, né, que é conselheiro antigo, o Ricardo Furtado pela oposição e possivelmente o ex-presidente Judas Tadeu Gurgel, que disse que coloca o seu nome à disposição também para concorrer. Eu acredito que até lá, no máximo, tenhamos 3 nomes disputando essa eleição, né, Ribamar? Sobre essa quantidade que você citou aí, você citou de 5 a 6. Eu vou dar minha opinião. Devido às dificuldades que o ABC está passando, é bem claro, né, eu estou inventando, está passando dificuldade, tanto ele como o América Futebol Clube. A vantagem do América é que tem a SAF que tem dinheiro, apenas não está sabendo aplicar. Seria o mais ideal, Pedro, para resolver, solucionar esse problema do ABC Futebol Clube, seria uma palavra-chave: união. União, Pedro. Esses 5, 6, 7 candidatos, então vamos fazer isso aqui, vamos marcar uma reunião. O presidente Bira Marques poderia manter o contato com os conselheiros, lógico que eles são conselheiros, né? E vamos aqui pensar na instituição. Porque na hora que sentasse na mesma mesa os 5 candidatos, ou 6 ou 7, na mesma mesa, no comando, o Bira Marques, que é o presidente, lógico, né? Vamos discutir aqui o que nós poderemos fazer para tirar o ABC dessa situação. Existia esse entrosamento, essa afinidade, e pensava tudo na instituição. Mas, infelizmente, me perdoe eu sei fazer essa colocação, com raríssimas exceções, toda regra é exceções, mas a maioria não pensa na instituição. Então, enquanto nossos dirigentes, alguns, repito, não são todos, mas alguns não pensaram na instituição, continuará sempre essa dificuldade, Pedro. Dos candidatos que você falou aí, teve um que ganhou ponto comigo na minha colocação, o Eduardo. Eu não sei se é do seu conhecimento, eu soube, por intermédio de informações, que ele tinha mantido contato com a direção do Fortaleza. Então, aí o telespectador, por que Ribamar está falando isso, ganhou ponto para ele? É uma prova que ele é um rapaz inteligente, porque o Fortaleza está planejando um sistema de direção, de comando maravilhoso, todos sabem a posição do Fortaleza, e ele simplesmente foi lá conversar, se realmente foi confirmado essa presença dele, essa ideia dele de visitar um clube que está dando certo, onde se copia as coisas boas. Então, isso aí, se realmente aconteceu, Pedro, ganhou meu ponto. Valeu, Ribamar, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta, tá bom, amigo? Pedro, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade e vamos pedir que Deus nos dê muita saúde para que possamos, né, continuar esse nosso maravilhoso encontro semanalmente. E com o objetivo, sim, de falar sobre o engrandecimento do futebol do Rio Grande do Norte. Nossas colocações, não estamos aqui criticando A, B, C e D, não, absolutamente. Nós apenas temos que falar a realidade do que está acontecendo. E, repito, do jeito que está, tanto a ABC como a América Futebol Clube, no comando da SAF, se não tomar as devidas providências, com certeza absoluta, será 2025 mais decepções para a família alvinegra e para a família alvirrubra. E tem que haver aquela palavra que eu falei, união. Se não houver união, por exemplo, América e ABC, se não houver aproximação do Pedro Weber com o presidente da instituição, Hermano Moraes, o América irá continuar sempre nessa situação difícil. Tem que haver encontro, esquecer as vaidades, esquecer as picuinhas, sentar-se na mesma mesa e pensar no destino do América Futebol Clube, o clube de 109 anos de existência, e todos, a história dessa maravilhosa merece respeito. Tanto a história do ABC Futebol Clube, quanto a história do América Futebol Clube. Uma boa tarde. Valeu, Ribamar, um abraço, muito obrigado. Olha só, pessoal, mandar um abraço aqui para a turma que está aqui, o Zeca lá nas Quintas. Zeca,
Obrigado, viu, amigo? Todos os dias você está aqui comigo, né? Muito obrigado mesmo. Marcelo, lá em João Câmara também, sempre aqui conosco. Valeu, Marcelo. Um abraço. Dorielo, grande Dorielo, torcedor do ABC e do Fluminense do Rio de Janeiro. Boroquinha, lá na Câmara Municipal. Grande Boroca. Seu João, Rodrigues Neto, meu diretor, um abraço também. Hugo Fernandes. Meu amigo Bora Porra. Valeu, Bora Porra. Um abraço. Jackson Nunes, valeu, Jackson. Luiz Carlos lá no Planalto, valeu, Luiz, um abraço. Rodrigo aqui em Parnamirim, suas duas netinhas, a Eloá e a Esté, obrigado. O Beto dos cinquentões, sessentões aqui de Parnamirim também, muito obrigado, um grande abraço. Meu amigo Alexandre lá na STTU, Pedro, todos os dias eu assisto seu programa, eu sei disso, meu irmão. Um abraço, viu, Alexandre? Alexandre fez direito comigo, é um amigo que eu tenho. Pelé, corretor de imóveis, valeu, Pelé. Manuel Belo, meu companheiro aí, tantos anos de Tribuna do Norte, está aqui. J. Júnior, lá em Extremóis, um abraço também. Os alecrinenses, Betinho, Domingos Sávio, Washington Fernandes, Orlandinho, Daniel, Fran Rocha, Josimar, meu amigo Josimar, um abraço a todos vocês. Revil Alves, grande advogado, grande jornalista, um abraço, Revil. Marcelo Almeida está aqui também. Nogueira, lá em Nova Cruz, valeu, Nogueira, um abraço. Ex-presidente Rui Barbosa, valeu, Rui, um abraço. Dri Moura, lá em Portugal, pois que pois, logo cedo eu acordo com a mensagem de Dri, é uma diferença de 5 horas, né? Então, quando eu estou acordando aqui de 3h40, 4 da manhã, lá já é 9, ela já me vê entrando, já, bom dia, Pedro, bom dia, Dri, um beijo, viu? Saudade de você, Dri, nunca mais conversamos, nunca mais nos vimos, né? Também você não veio mais aqui, né, Dri? Não veio mais ao Brasil, beijo grande, viu? Paulo Tarcísio Cavalcante, Alexandre Cavalcante e Poti Cavalcante, um abraço a todos. Avandi Prachedes, valeu, Avandi, um abraço. Pijama, meu artilheiro, um abraço. José Joaquim da Lira, a maior reserva que eu trabalhei, rapaz, a maior reserva moral. José Joaquim da Lira e Santos Neto, grande Zé Lira, todo dia também deixa o bom dia dele. Obrigado, tio Lira, quero muito bem a você, meu irmão. Cátia Cristina, lá na Zona Norte, no Conjunto Santarém. Um beijo, Cátia, ela está aqui ansiosa pelo jogo do Vasco amanhã. E do Corinthians também. Corintiana, vascaína e americana. Valeu, Cátia, um beijo, obrigado. Fátima, lá em São Gonçalo, muito obrigado. Marcos Luzia, Múcio Luzia. Edivaldo está lá em Barreta, está morando lá, rapaz, só pescando, como ele disse, e tomando cachaça, mais nada. Tem nada para fazer, Pedro, estou aposentado. Valeu, Edivaldo, um abraço. Aderson, meu professor, lá em 2013, de Direito Tributário, torcedor do Botafogo e do América. Um abraço. Moraes, grande Moraes, tantos anos de Detran, né, Moraes? Moraes, Toninho Patriota, um abraço também. Tomate, lá em Macaíba, valeu, Tomate. Hernani, Savinho e Carlinhos, no 668, lá no centro da cidade, um abraço também. Lucas Júnior, lá em Extremóis, um abraço, meu amigo. João de Deus, valeu, João, obrigado. Natanzinho, lá em Pau do Serra, essa galera toda, seu Mor, torcedor do ABC, Moab Cabeça de Elefante. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, não esqueçam, às 18 horas eu volto falando mais sobre o futebol e o futebol nordestino aqui no Nordeste News, tá bom? Um abraço e até lá! TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.